Bom, vamos lá. Vamos começar pelo Debian, tá? Como eu não tinha ISO aqui, eu já vou fazer um outro passo do tutorial aqui, que é ensinar a baixar o Debian, né? Essa é a página da comunidade do sistema. Você pode vir aqui no baixar. Ele vai ter várias e várias coisinhas aqui que podem te confundir, mas assim, se o seu computador for bastante moderno, tiver uma placa de Wi-Fi diferente, Bluetooth, não sei o que, você pode baixar esse aqui, ó, firmwares não livres, tá? E você vai ter algumas imagens que eles consideram não oficiais, e essas imagens elas vão ter mais drivers, tá? Então pode ser que, por exemplo, se o Wi-Fi não funcione com a imagem normal e tudo mais, e você por aqui consiga. Esses atalhos aqui são meio que duplicados, mas a versão corrente aqui é sempre a versão estável, tá? Então você vai escolher a arquitetura da sua máquina, por exemplo, 64, tá? E aí você pode pegar o DVD. Note que tem uma orientação meio engraçada aqui. Se por acaso a sua internet for bastante lenta, baixa o DVD, vai deitar, deixa dormindo, deixa o DVD baixando, ou vai na casa de um colega e baixa a versão do DVD, tá? Porque a versão DVD ela já vem com mais pacotes dentro dela, e aí ela vai ser mais autônoma, vai consumir menos da sua banda de internet durante a instalação. Se você tiver a internet muito boa, você pode vir aqui no ISO CD, cadê? ISO CD, tá? E você pode usar essa versão net install, tá? Eu vou pegar ela aqui. Na verdade eu não vou pegar ela não, que eu vou pegar o sem as firmwares aqui. Eu vou voltar lá na outra versão, vou pegar a versão oficial, tá? E aqui em cima, tá vendo? Ó, ele tem essa versão net install, que é para quem tem a internet um pouquinho melhor, tá? Se você vir direto aqui, ela já vai cair para a tela de download. Se você vier aqui embaixo, ó, tá? Você vai ter as opções de download. Aqui. Vai ter as opções de download em CD e DVD, como eu comentei. Então, se você tiver a internet muito lenta, não puder confiar na sua internet, vai a algum lugar que se confie um pouquinho mais, baixa a versão DVD, tá? Se não, você vai em outro lugar e baixa o CD, tá? Eu já estou baixando aqui o net install, que é aquele primeiro que aparece lá em cima, lá, tá? Você pode ver que ele é bem pequenininho. Por que ele é bem pequenininho? Ele é só o mínimo que sua máquina precisa para ligar, tá bom? Então, ele é um arquivo de 380 megas, 390 megas. Ele vai ter ali as configurações de boot, né? Boot, traduzindo porcamente, são os arquivos de inicialização e uma sequência ali de menus que vão te permitir iniciar a instalação. Então, sempre que ele precisar de alguma instalação, de algum pacote, alguma coisa, ele vai realizar o download em tempo real e vai fazer a instalação. Fatores positivos: o sistema a ISO é bem mais leve, o sistema já fica atualizado assim que você acaba de instalar. Pontos negativos: se a sua internet for muito ruim, a instalação vai demorar bastante, tá? Então vamos finalizar esse download aqui. Note que o site lá que provê a ISO não é dos mais rápidos, tá? O download está só a 3 MB por segundo. Minha internet tem um limite muito superior a isso. Então já vamos, mesmo assim, então, já vamos finalizar aqui a instalação. Ops, o download, instalação não. O arquivo está baixado. E vamos lá, Debian Stable, iniciar. E aí ela vai dar uma mensagenzinha: poxa, cadê a ISO, cadê o CD, cadê o DVD que eu vou usar? Você vem aqui em outro, ó. Vai lá no lugarzinho que você salvou, sistemas operacionais, instaladores, sistemas operacionais, e procura o arquivo que você baixou. Tá aqui o Debian, abrir, montar e tentar de novo. Aqui nessa tela, lembre-se que quando você for startar a máquina virtual, só minimize o gerenciador aqui, senão ele pode dar um erro, tá? Vou até simular isso aqui rapidinho, quer ver? Às vezes
vocês podem se assustar com isso aqui, ó. Deu 2 cliques, a máquina está inicializando, eu fechei. E aí, o meu foi rápido o suficiente. Mas se a máquina for mais lentinha, ela vai dar um erro que o gerenciador não foi encontrado. Tá? Entre esses dois aqui, ó, a variação é de que a tela pode ser mais ou menos bonita, mas o instalador vai te levar para os mesmos caminhos. Eu uso o Graphical Install. Se sua máquina for bastante lenta, tiver pouca memória aí na virtualização que você colocou, pode usar o install, tá? Mas não muda nada, o resultado é o mesmo. Vamos lá. Sempre que você estiver trabalhando e aparecer esse menuzinho aqui, ó, ele vai ter algum balãozinho de mensagem que você pode aumentar. Então a máquina está informando que o sistema convidal não suporta a integração de mouse. Então se eu clicar aqui dentro, pode ser que meu mouse fique preso, né? Tanto para o seu mouse quanto para o seu teclado, se isso acontecer, do lado direito do seu teclado você vai ter um botão Ctrl, né? O Ctrl do lado direito. Você dá um toquezinho nele e aí o seu mouse e o seu teclado passam a funcionar normal. Essa é a primeira etapa da instalação do nosso sistema. Ele vai perguntar o idioma que a gente está usando, então aqui estamos no Brasil, português do Brasil. A partir dessa seleção, ele já me confirmou é Brasil ou Portugal que eu estou? É Brasil. E ele pede a configuração do teclado, meu teclado tem português brasileiro, ABNT. Então ele vai carregar toda a instalação já customizada para as definições de ambiente que eu defini. Se eu colocar o sistema em inglês, eu posso também colocar o teclado em português, ou eu posso selecionar ali português. Quem tem aqueles teclados gamers que não estão ainda na BNT, você pode ir lá e colocar o teclado em inglês, ele vai funcionar. Tá? Nesse primeiro momento, eu tenho que definir o nome da minha máquina. Eu não sei se já tiveram curiosidade de olhar, mas todo sistema operacional ele tem um nome para aquele hardware, para aquela máquina que ele está executando. Esse nome basicamente é necessário para que esse host, né, para que esse endereço ele seja encontrado na rede pelos outros dispositivos. Uma coisa bastante legal da instalação do Debian é que, se você tiver paciência para ler, ele tem todas as explicações do porquê das coisas, tá? Então o hostname aqui, na minha rede eu não tenho nenhuma outra máquina com esse nome chamado Debian, eu vou colocar Debian, tá? Aliás, esse é o momento de explicar um negocinho interessante aqui, ó. O adaptador de rede, tá, do nosso projetinho aqui, ele tem que estar como NAT. Por quê? Se ela tiver em outras opções aqui, modo bridge, por exemplo, no modo bridge ele vai se comunicar com outras máquinas que estejam externa ao meu hospedeiro. Tá? Seria como se eu tivesse essas máquinas na minha rede mesmo, conectada no meu roteador diretamente. Eu não quero isso. A NAT, basicamente, ele cria uma sub-rede, né? A grosso modo, imaginem que existe uma rede de internet lá no mundo, ali fora, você tem um IP real, aí você tem o seu roteador e você tem a sua sub-rede aqui dentro de casa. Tá? Os seus computadores aqui da sua casa só se comunicam com a rede externa através do seu roteador. Né? Elas não podem ser encontradas na internet sem que o seu roteador permita. Basicamente aqui é a mesma coisa, eu tenho o meu hospedeiro fazendo as funções de gateway, né? Interagindo com a rede interna. Isso me dá algumas liberdades e algumas facilidades, de modo que eu possa causar menos conflitos e tudo mais. Então, a gente vai deixar na NAT. Se você já usa VirtualBox na sua casa aí, nos seus testes, tenha esse cuidado aqui de deixar essa máquina como NAT. Eu defini o nome Debian, tá, gente? Então, você vai definir o seu aí. O nome do domínio você pode ou não preencher, aqui tem uma explicação para isso. Isso significa que essa máquina vai estar no domínio XYZ ali. No nosso caso, a gente só vai montar 2 máquinas, não precisa disso, tá? Vai ser só um grupo de trabalho, não vai ser um domínio. Curiosidade sobre o Debian, tá? Assim como qualquer Linux, o usuário administrador dele é um root. Tem toda uma explicação aqui bonitinho. Para quem já usou o Linux, no laboratório a gente já usou o Debian, inclusive. O sudo é uma maneira de se tornar superusuário, né? Diga assim, olha, me trate como superusuário. Se você setar essa senha aqui para o root, tá? O usuário root vai ser habilitado e o seu usuário não vai ser tratado como sudo. Você depois vai ter que configurar isso aí na mão. Tá? Então a gente não vai colocar a senha do root. Desse modo, o usuário root vai estar desabilitado e sem senha, e o nosso usuário vai ser administrador. Tá? Para usar o root depois, você vai lá e ativa ele colocando uma senha. Tá? Então, eu sou o Quirino. Aliás, eu vou tomar essa Luiz, espaço Quirino. E aqui o meu username, diferente do meu nome de usuário lá, que era o nome completo, é um nome com caracteres simples, tá? Tudo minúsculo, bonitinho.
Ele informa aqui que essa escolha tem que ser razoável, ela tem que ser inicializada com uma letra minúscula. Eu digo sempre assim, seja simples aqui, tá bom? Porque você vai ter que usar seu usuário para muita coisa, você pode criar um monte de bug se você ficar inventando moda. Aqui eu defino a senha do meu usuário, eu vou colocar uma senha 2023, um lock desligado, 2020, era que o insert habilitou na hora que eu 2023 sopa 2, tá, 2023 sopa. Vou repetir essa senha, 2023 sopa. Posso visualizar aqui se ela tá igual, tá? Escolho aqui o lugar onde eu estou no Brasil. Eu gosto muito disso aqui, que outros sistemas operacionais que não Linux, o Windows, o Mac não permitem tão bonitinho assim, tá? Então eu estou em São Paulo. Nesse momento aqui, a gente vai ver a interface de particionamento do nosso disco, tá? Eu vou utilizar o modo manual. E aqui eu tenho aqui, ó, o meu disco vazio. Tá? Então, ao dar aqui se eu colocar no assistido, ele vai me dar a opção de preencher o disco inteiro. Aqui eu posso configurar alguns volumes mais complexos, mas aqui, ó, eu vou ter o meu HD. Tá? Ele está falando que o meu HD está vazio. Se eu quero criar uma nova partição, uma tabela de partições vazia, né? E aqui ele me disse aqui, ó, foi criada uma tabela que pode ser primária ou lógica e tem 26 GB de espaço livre. Tá? Eu vou fazer na mão aqui, criando uma nova partição. E aí eu vou colocar aqui, ó, 4.8 GB para swap. Vou definir esse espaço como primário. O que explica se é primário ou lógico? Tá? Dentro de alguns formatos, você tem uma limitação de partições primárias que você pode criar. Dessa maneira, criou-se o conceito de partição lógica, onde você basicamente cria uma partição no disco e logicamente, fisicamente, né, uma partição primária, e logicamente você acopla outras partições dentro dela para, entre aspas, burlar esse limite de partições que você pode ter. Tá? O conteúdo é mais complexo e eu vou colocar depois um vídeo só sobre isso. Mas basicamente aqui a gente vai ter uma partição primária. Vou colocar no início. E eu vou definir ela aqui como swap. Tá? O que é swap? A tradução literal do nome swap é troca ali, né? E aqui ela tem uma explicaçãozinha, uma área de troca. No Windows, muitas vezes a gente tem uma mensagem assim, olha, a sua memória virtual está ficando baixa. Tá? O Windows ele tem, por padrão, a criação de uma memória virtual sozinho, né? Ele vai lá e separa um espaço no disco e tal, mas ela não é particionado, ela é só um arquivo, que a gente chama de arquivo de paginação, que fica dentro da sua partição do Windows lá. No caso do Linux, a gente seta um espaço e fala, olha, meu amigo, usa esse espaço aqui. Tá? E aí ele vai tratar aquele espaço ali num formato diferente, onde ele tem uma capacidade de leitura e escrita diferente, onde aquele espaço esteja realmente separado para que ele possa trabalhar com mais segurança. Fechou? É isso que a gente precisa saber agora sobre a área de swap. Então eu vou finalizar a configuração dessa partição. Tá? E aí eu tenho aqui mais aqueles 22 GB de espaço livre. Me perguntem por que o critério de 4.8 GB para o swap. Simples. A swap não pode ser tão grande que eu não consiga copiá-la para minha memória RAM e nem tão pequena que não faça sentido usá-la. Tá? Então eu tenho aqui 2 GB de RAM, coloquei o dobro de swap, de modo que as taxas de leitura e escrita acabam ali compensando o tamanho, eu consigo copiar e descarregar a swap para a memória RAM se eu precisar. Tá? E inclusive a swap, se você for usar a hibernação no sistema operacional, é importante que ela seja maior do que a sua memória RAM, ou pelo menos igual à sua memória RAM, porque o que está salvo na sua memória RAM vai ficar ali na swap. Tá? E aí eu também tenho outro critério que eu tenho o toque, eu queria que a partição tivesse exatos 22 GB ou 20 GB, então eu poderia ter posto 6.8 ali, por exemplo, tá? Mas eu preferi pôr 4, que é mais próximo ali do dobro da minha memória RAM, tá? Não quis exagerar. Então, partição lógica aqui, criar nova partição, vou usar todo esse espaço, eu vou deixar ela como primária também, porque eu só tenho duas. Tá? Curiosidade, em alguns formatos, que depois eu vou explicar nos File Format Systems,
a gente pode ter só 4 partições primárias, tá bom? Então, aqui nós estamos no limite ainda. Vou deixar uma coisa. Note que para nenhuma delas eu coloquei a flag inicializável como ligado. Isso tem um motivo. E aí vamos lá. Vamos finalizar as configurações. Continuar. Vem aqui para baixo, ó. Eu já fiz as 2 partições que eu queria. Eu tenho a partição de swap, eu tenho a partição primária do meu disco, onde vai estar instalado a minha barra, que é o meu sistema operacional, a minha raiz do meu sistema operacional, que seria no Windows lá um C2 pontos. E eu vou finalizar o particionamento e continuar. Ele vai me dar uma mensagenzinha falando que se eu continuar, ele vai escrever isso no disco e tal, que a tabela está escrita assim, 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 tá? Você quer escrever? Sim, eu quero. E aqui começa a instalação do meu sistema básico. Nesse momento a gente tem que ter bastante paciência. Recomendo um café. Nesse momento ele vai perguntar se eu quero instalar outro disco. Eu expliquei isso em sala de aula, mas vamos lá. O Debian ele pode, lembra quando eu comentei que o DVD vem mais completo e tal? O Debian ele pode ser instalado a partir de uma série de DVDs. Não me lembro quantos, mas são vários, achei 4 ou 5 pelo menos. Tá? E aí você pode colocar no próximo DVD e assim ele vai fazendo a instalação mais completa sem precisar utilizar a internet, tá bom? Então nesse caso aqui não, a gente vai utilizar a mídia de instalação tudo a partir da internet. Eu estou no Brasil. Note que nesse momento ele não está perguntando o idioma para que eu vou instalar. Ele está perguntando que território que eu estou, porque ele quer saber qual que é o país mais próximo, o lugar mais próximo onde ele pode baixar as coisas, tá? Isso aqui é para facilitar a conexão. Então, eu estou no Brasil. Se você utilizar esse Debian aqui, ele vai pegar um dos repositórios mais rápidos aqui que esteja nessa lista, você não precisa se preocupar em testar. Então deixa aqui mesmo. Novamente ele pergunta de um proxy. Se a sua rede não tiver um proxy, aliás, se você não for informado que na sua rede existe um proxy, é porque não tem. Então, basicamente, só ignore aqui. Ele vai configurar o apt, que é o gerenciador de pacotes do sistema operacional. Cabe uma aula específica para explicar isso aqui, tá? E a gente vai para a etapa de selecionar e instalar o software. Note que sempre ele está aqui, ó, obtendo o arquivo. Nesse caso que eu estou usando o CD, ele está fazendo realmente um download, tá? Eu vou aproveitar que a gente está mostrando que faz os downloads. Eu vou abrir um terminal aqui, ó. Vou abrir um negocinho bem legal. Ops, não preocupem-se em aprender isso aqui que eu vou fazer, tá? É só para mostrar que ele está baixando na internet. Eu vou abrir um gerenciador aqui, que é Speedometer, e ele vai me mostrar todo o tráfego de rede da máquina, tá? Eu estou colando aqui do lado, porque eu não me lembro de cabeça qual que é o atalho, que é o comando, na verdade. Então, -L, passo -R. Deixa eu abrir uma outra aba aqui e ver minha placa de rede. A placa de rede que a gente está usando é a WLO1. WLO1. Isso mesmo. Então, WLO1 -T para ver o traffic. WLO1 -M. Isso aqui é só para fazer um espaço aqui. Abriu. 1024, 2020. 1024.
Aí nesse momento deve ter alguém em casa falando, meu Deus, o Linux é muito confuso. Fechou. Eu acho que é isso. Tá, beleza. Basicamente o que eu fiz é que eu tô dizendo pra ele assim, ó, vai monitorar a entrada, o RX, e a saída, o TX. TX, isso mesmo. A recepção e o envio de dados, tá? E aí o 1024 que eu usei ali é para poder usar essa tabela de conversão em megabits, tá? Então, note que minha máquina tá paradinha aqui. Esse recurso de Popularity Contest aqui, ele basicamente ele é uma pesquisa que o Debian faz anual com sistemas, softwares, etc., que estão mais sendo utilizados. Você pode dar uma verificada aqui, tá? Ele não te espiona, ele não pega dados seus. Ele tem mais o intuito de verificar quais pacotes são mais utilizados, para quando a versão for lançada versões novas, eles consigam dar prioridade de instalar os pacotes que sejam mais usados. Então, se por exemplo ninguém usa mais o Firefox, não faz sentido ele vir na máquina. Todo mundo só usa o Chrome. Então, é lógico que o Chrome no sistema proprietário é um exemplo ruim, mas, por exemplo, o Chromium em algumas versões, né? Então, participar do concurso. Se o Chromium, por exemplo, fosse mais utilizado que o Firefox em vez do Chrome, provavelmente viria aí. Então, vou colocar não aqui, porque é só uma máquina de teste. E aí ele vai entrar nessa fase de selecionar e instalar. No manual lá que eu falei pra gente, eu não quero ambiente gráfico, tá? Então eu vou tirar tudo, vou deixar só os utilitários básicos do sistema padrão, que é pra gente poder dar os comandos em terminal. Se eu deixasse instalada essa versão de ambiente de trabalho aqui, ó, ele instalaria o GNOME por padrão. Por quê? Porque o GNOME é o ambiente mais usado. Lembra que tem um Popularity Contest que eu acabei de mostrar? Tá? Se eventualmente no mundo real o XFCE fosse mais usado e eu selecionasse isso aqui, ele ia colocar o sistema padrão como XFCE. Tá? Então, e aí, geralmente quando você selecionar esse, você pode escolher um outro ambiente junto que você quer. Tá? Ou você pode selecionar só o que você quer, mas é bom selecionar os dois porque ele fica mais completo. No nosso caso, como eu comentei em aula, a gente vai usar só a instalação básica do sistema sem ambiente gráfico, tá? Porque nós estamos no momento de aprendizado. Depois a gente vai instalar um ambiente gráfico na mão. Cliquei em selecionar e instalar. Note que ele começou aqui a fazer um download, ó, tá vendo? Então ele está baixando lá do repositório do Debian os softwares que eu preciso. Bom, nesse momento aqui a gente tem uma pergunta e uma resposta. Note que lá na hora que eu criei as partições eu falei assim, olha, eu não coloquei nenhuma das partições como inicializável. Por quê? Porque o Linux, e muitas distribuições, não todas, mas muitas distribuições Linux, a maioria delas, usa o Groovy, tá? Que é um gerenciador de inicialização. O Groovy ele não precisa ter uma partição separada só para ele. Ele pode ter, mas ele não precisa, ele consegue trabalhar sem ela, tá? Então eu não criei uma partição para o Groovy lá, tá? E nesse momento então eu tenho que instalá-lo, porque sem ele como é que o sistema vai ligar, né? Se eu não colocar o Groovy aqui agora, meu sistema simplesmente na hora da tela de login lá vai falar assim, não tem, ou na tela de login, perdão, na tela de boot ele vai passar a mensagenzinha como se fosse da placa-mãe lá, ele vai falar, e aí cara, não tem nada aqui, então eu tenho que informar para o meu sistema operacional e para o meu hardware fazer essa interface ali entre a partida do sistema, tá? Quem faz isso é o Groovy. Ele é o sistema de arranque aqui que a gente chama, tá? Vem aqui, ele vai perguntar em qual HD, só tem um, né? Você pode ir lendo isso aqui se quiser, tá? Se você instalar na partição errada, você pode prejudicar e tudo mais, mas tudo bem. Aqui ó, ele está executando a instalação no meu disco principal, configurando o usuário, as senhas e as coisas ali que eu defini que deveriam ser instaladas. Esse hardware detect está detectando meu hardware, minhas peças para poder instalar o que é direcionado a eles em específico. Tá? Então, aqui foi finalizada a instalação. Ele vai falar que está completo, que é hora de inicializar o nosso sistema. A hora que eu clique em continuar, eu não sei se vocês se lembram, mas alguns computadores tinham HDs ali
ele ficava, né? Então aqui é como se nesse momento ele cuspisse aquele HDs, ó. Como se ele cuspisse aquele CD para fora ali, abriu o deckzinho, saiu o CD, tirava. Tá? Tanto é que ele não está mais aqui selecionado. Tá? E aqui eu já tenho o meu Debian funcionando na tela de login. Tá? Então se eu digitar aqui, ó, Quirino, aí password 2023 sopa, estou dentro do meu sistema. Tá? Ó, clear, ls, vou entrar na pastinha etc aqui, ó, ls, tá vendo? Eu estou dentro de um Linux que não é o mesmo do meu aqui, tá? Eu vou fechar ele aqui e nós vamos agora partir então para a instalação do Windows.